Bom, estamos de volta aqui com mais impressionismo para você. Aqui com a arquiteta Ive, que é a nossa parceira já de muito tempo no programa. Mas Ive, voltando ao impressionismo, o impressionismo, quais são as cores? Porque normalmente todas essas fases, elas têm, os artistas têm uma fase de cores, né? O impressionismo, ele tem cores que são características dele? Tem, sim. A gente pode fazer, já que a gente está comparando ele com a pintura acadêmica, né? Isso. Eu acho que fica até mais claro. A pintura acadêmica, como eu te falei, ela é feita em ateliê. Então, certo. Normalmente, elas têm tendência a ser bem mais escuras. Então, elas são mais sombreadas, os tons de marrom são mais predominantes, né? Então, os tons terrosos, os cinzas, você vê ela mais escura. Quando você olha uma pintura impressionista, aí fica clara a diferença. Eles têm uma preferência maior pelas cores mais vivas, o mais viva possível, pelos contrastes de cores, né, pelas cores complementares, não é? Que são as cores que mais se contrastam uma com as outras. Isso. Por exemplo, o azul e o laranja, o vermelho e o verde, o amarelo e o roxo, que são as cores complementares. Eles acentuavam isso colocando uma do lado da outra. E aí qual é o efeito disso no nosso olho? Elas vibram, parece que estão se mexendo. Isso. Então, isso faz com que quando você olha uma pintura impressionista, parece que ela tem a luz ali, ela capta a luz, a atmosfera, o brilho. Elas brilham muito mais. Parece É o brilho do sol, da natureza. O brilho da natureza, exatamente. Parece que acabaram de ser pintados, né? Que é essa coisa da tinta ainda fresca. E a pintura acadêmica não. A pintura acadêmica ela tem esse tom um pouco mais suave, mais é uma pintura mais comportada, vamos dizer assim, né? Ela é bem comportada. Me diz uma coisa, qual o pintor de mais renome daquela época do impressionismo? Do impressionismo? Olha, eu acho que o mais conhecido é Monet. É o Monet. Monet, Claude Monet. É exatamente essa que você está vendo aí na sua televisão, na sua tela. Esse é um quadro do Monet, você pode notar bem a diferença, a coisa do contraste das cores que a Ive está falando, não é mesmo, Ive? Eu trouxe essa pintura justamente até porque ela deu nome ao movimento. O nome desse quadro, que foi mostrado aí, é Impressão Nascer do Sol. Olha aí, é o que a gente acabou de falar, exatamente, é o brilho do sol, né? O brilho se impondo à natureza e o artista captando isso. Exatamente, e ele tentou fazer apenas com duas cores, misturando o laranja e o azul, que eu disse que são cores complementares. E os seus tons, né? Agora, esse nome impressionismo tem uma história engraçada que ele foi, na verdade, batizado por um crítico de uma maneira pejorativa. Ele, na verdade, estava acusando eles. Ele disse, esse trabalho aqui, Impressão Nascer do Sol, isso aqui é um borrão. Esses ditos impressionistas devem voltar para a escola ou então estão loucos, varridos, né? Imagine, né? O crítico, ele tem o papel dele, que é o papel de análise. Claro, é muito importante, exatamente. O papel até importante para os artistas, fazer os artistas evoluírem, né? Exatamente. Mas, na relação de uma pessoa com a obra de arte, o importante também é o valor afetivo que exatamente aquelas obras adquirem para a pessoa, né? É porque é interessante que às vezes você olha para o quadro e você imagina o que foi que o artista estava sentindo naquele momento, o que ele quis traduzir, porque não deixa de ser o sentimento, ele põe para fora, né, o que ele está sentindo. E muitas vezes, dependendo do seu estado emocional, você se identifica com aquele quadro. Você quase que consegue ver o que era que realmente ele sentia naquele momento. Exatamente. A interpretação, normalmente, os artistas deixam livre. É Exato. Muito pessoal. Cada pessoa tem uma relação com a obra, né? E cria uma história. Ela termina fazendo parte da sua vida. Com certeza. Tem quadros, inclusive, que funcionam na vida de algumas pessoas, como a música. Marca, às vezes um quadro marca exatamente, né? Um período de sua vida. O objetivo do programa e da gente estar falando sobre a história da arte é exatamente porque às vezes as pessoas não dão valor pelo fato de não conhecerem o que, exato, e que nem todo mundo tem a obrigação de saber. Você tem conhecimento dentro da sua área, mas nunca realmente se deteve para estudar, porque não é uma coisa que lhe interesse tanto. E de repente, a partir de agora, as pessoas vão começar a perceber melhor e vão valorizar mais a visita aos museus quando viaja. É muito importante isso que você falou.
dá oportunidade às pessoas e dá oportunidade a si mesmo. Se você pode viajar e conhecer Exato. com calma. Exatamente. Eu já vi casos de paixões. Não, sim, existe. De pessoas que não se interessavam por arte e por ter ido... Começa exatamente. E eu espero que o Interarte contribua um pouquinho, né, com você aí, para poder mostrar, lhe incentivar a vir à Pinacoteca do Estado. Venham ver quanto trabalho bonito que tem, inclusive de artistas locais. Mas nós temos também, Ive, além das pinturas, tem as esculturas. A escultura, ela também teve uma evolução como a pintura, né? Sim. Na verdade, o que acontece hoje na arte contemporânea é que é difícil categorizar. Agora é difícil você dizer, isso é uma pintura, isso é uma escultura, isso é uma gravura, porque hoje está tudo misturado. As pinturas, elas começam a ter relevo, as esculturas, elas podem ser em 2 dimensões. Isso. Né? Existem os artistas plásticos que começam a se interessar por arquitetura, por vídeo, por fotografia, são tantas linguagens novas hoje, né? Então é a multiplicidade de meios que a gente chama. Não é mais como a gente dizia antigamente, as belas artes, pintura, arquitetura, escultura, gravura, entre outras, né? Hoje a gente chama de artes visuais, não é nem mais artes plásticas, é artes visuais, exato. Não saia daí que nós vamos voltar no terceiro bloco com mais arte para você.